Olá, tudo bem? Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao podcast Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nessa série especial sobre a 28ª Conferência do Clima, que esse ano acontece em Dubai, nos Emirados Árabes. Mas antes disso, eu, Márcio Zenzê, diretor de conteúdo do Eco, junto com a Cristiane Prisibisky, repórter especial do Eco, vamos trazer uma série de entrevistas especiais preparatórias para a conferência. Tudo bom, Cris? Seja bem-vinda. Você pode falar um pouquinho sobre o que a nossa audiência vai ouvir aqui nesse podcast? Oi, Márcio, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês de novo, tratando desse tema tão difícil que é a Conferência do Clima. Apesar da dificuldade, esse tema tem se tornado cada vez mais atrativo, mais sexy para as pessoas. Então, tem muito mais gente falando sobre ele. Para ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor sobre o tema e se prepararem para a conferência, que começa daqui a alguns dias, a gente traz esses episódios preparatórios da COP, que vão tratar de temas como a estrutura do evento, o que acontece lá, que tipo de documento sai, como que vai ser a participação brasileira e quais serão os principais temas que serão discutidos. E para esse primeiro episódio, Márcio, a gente convidou a Stella Hershman, que é do Observatório do Clima. Ela é uma das principais autoridades do tema aqui no Brasil e ela vai falar para a gente o que é uma COP. Perfeito, Cris. É isso. Nosso objetivo é que você, nosso ouvinte, entre no clima. Então agora você ouve a primeira entrevista com Stella Hershman. Stella, muito obrigada por estar com a gente hoje nesse primeiro episódio do nosso podcast Entrando no Clima. E eu queria te perguntar, começando lá do começo, o que é a COP, a Conferência do Clima, e por que ela tem esse nome, COP? Obrigada, Cris, Márcia, é um prazer estar aqui, uma honra, né, estar no episódio de estreia, então obrigada pelo convite. Bom, as COPs que acontecem todos os anos, elas têm esse nome porque elas são Conference of Parties, ou seja, Conferência das Partes de uma convenção, da Convenção de Clima, de Mudanças Climáticas da ONU, né, que foi assinada em 92, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, foi assinada aqui na minha cidade, e que foi o tratado, né, a convenção que todos os países do mundo se reuniram e admitiram que existia um problema, né, de mudanças climáticas. A ciência já vinha fazendo alguns alertas, ainda com uma linguagem que trazia o grau, né, de incerteza que havia na época, mas que já apontava de que o homem estava interferindo perigosamente no clima e a gente devia unir esforços para evitar isso. Então, esse é o objetivo da Convenção de Clima, evitar essa interferência perigosa. Não se falava ainda numa meta numérica, numa meta de temperatura, como a gente tem hoje, apenas esse princípio maior. E os países, você teve ali uma assinatura de um número recorde de países na convenção que concordaram em enfrentar esse problema juntos. A gente chama a convenção quadro de clima, e aí eu gosto de fazer uma brincadeira, que é como se fosse a moldura, né, de um quadro. Ela realmente dá os limites do assunto, mas ela não entra na substância. Então, a Convenção Quadro diz qual é o problema, diz que os países estão ali unidos para enfrentar esse problema comum, porém respeitando a diferença entre eles, né, responsabilidades comuns, porém diferenciadas para cada país, porque cada país contribuiu de maneira diferente para esse problema comum. Então, você teve países que se desenvolveram, né, na Revolução Industrial, à base de carvão, emitindo muito gás carbônico na atmosférica, né, engrossando aí esse cobertor que envolve a Terra, que é o efeito estufa, e você tem países que não, que ainda não tinham se desenvolvido, que emitiam pouquíssimo gás carbônico e que então não eram responsáveis, né? Não poderiam contribuir da mesma maneira ali para resolver o problema como os países desenvolvidos. E esse é um princípio basilar da convenção e que acaba influenciando todas as conversas até hoje. Quando essa convenção ela foi assinada e depois ratificada pelos países, ou seja, internamente, passou por um processo legislativo, incorporada, né, nas suas legislações nacionais e começou a valer de verdade,
você começou a ter as conferências das partes. São encontros anuais que os países concordaram em ter para você detalhar, preencher essa moldura, preencher esse quadro que você só tinha os limites. E por isso que foram feitos alguns tratados, né, para você detalhar o enfrentamento. Você teve primeiro o Tratado de Quioto e depois você teve o Acordo de Paris em 2015, que é hoje o acordo que rege aí esse esforço global de evitar a interferência perigosa do homem no clima. Não, peraí, Stella, a gente está falando de Conferência do Clima e você veio falar de Acordo de Paris. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que é esse Acordo de Paris? Bom, como eu mencionei, a gente assinou em 92 a Convenção Quadro de Mudança do Clima e depois a gente tinha que falar assim, tá bom, decidimos enfrentar esse problema juntos. Como é que a gente faz isso? Primeiro, se pensou num tratado, que foi o Tratado de Quioto, né, assinado no Japão, onde a lógica era o seguinte, temos dois tipos de países no mundo, aqueles que se desenvolveram a carvão, fizeram a Revolução Industrial e que contribuíram com as emissões de gases de efeito estufa para esse problema, e aqueles que não contribuíram tanto porque ainda estão se desenvolvendo. Então, vamos pensar uma meta de redução para os países que contribuíram para o problema, a meta vai ser essa, e eles têm X anos para reduzir em X% as suas emissões. Isso não deu certo. Essa imposição que a gente fala que é de cima para baixo de uma meta para os países não deu certo. Alguns países decidiram não ratificar esse tratado, o maior deles foi os Estados Unidos, né? Nem assinaram, outros assinaram e não ratificaram, e acabou que o cumprimento dessa meta que foi imposta de cima para baixo ficou capenga, não conseguiram. Até se tentou um novo período, uma nova meta, mas já se sabia que o outro não tinha dado certo. Então, a gente vinha há muitos anos tentando construir um novo tratado, uma nova forma de chegar a um novo acordo de como que a gente ia enfrentar o problema. Em Copenhague, ali, a gente achou que ia conseguir, não demos uma derrapada, não se chegou a um consenso. E aí veio um processo que não foi feito apenas no ano de 2015, em Paris, mas que culminou, né, que chegou no seu ápice, foi assinado em 2015 em Paris, no que a gente chama de Acordo de Paris, que foi considerado como o principal tratado do século assinado, porque enfrenta o maior desafio da humanidade no século. E qual é a diferença do Acordo de Paris para o que a gente tinha antes, né, em Quioto, do Tratado de Quioto? É que, em vez de ser uma coisa de cima para baixo, impositiva, o Acordo de Paris subverte essa lógica e ele traz uma coisa de baixo para cima, ou seja, ele primeiro coloca ali um objetivo claro de temperatura. Ele traduz, né, aquele princípio da não interferência perigosa no clima num objetivo de temperatura. Vamos limitar o aumento da temperatura em 2 graus Celsius, mas com fazendo esforços para limitar 1,5 graus. E isso, essa menção a 1,5 graus, foi uma vitória super importante dos países mais vulneráveis, que são aqueles países ilha, que estão na linha do oceano e que vão desaparecer. Eles simplesmente vão desaparecer no mundo 2 graus Celsius mais quentes. Então, eles conseguiram fazer essa inserção de 1,5 graus e demandaram estudos, né, que foram feitos do IPCC, da ciência, mostrando que, na verdade, a meta que a gente tem que perseguir é 1,5 graus. Então, hoje, já é consenso na comunidade científica que essa é a meta do Acordo de Paris que vale, né, que a gente está perseguindo hoje em dia, pelo nosso próprio bem, tá? Seremos nós que vamos enfrentar aí um mundo um pouco menos caótico, né? Como é que a gente vai chegar nessa meta? Ao invés de vir, né, uma meta de cima para baixo, dizendo, olha, você, país, tem que fazer isso e o outro tem que fazer aquilo, porque existe essa diferenciação, né, de contribuições de cada um para o problema, ele fala, o que vocês podem fazer? Por favor, países, me digam o melhor que vocês podem fazer para enfrentar esse problema, e cada país apresentou, olha, eu posso contribuir dessa forma. Se eu receber dinheiro, posso talvez contribuir um pouquinho mais. E teve muita liberdade na construção desse coletiva, né, de como cada um ia contribuir, teve muita liberdade do como, de qual seria a meta para cada um desses países. É claro que isso foi muito bonito, foi muito
importante para conseguir chegar num consenso, né, e a gente não repetiu o fracasso de Copenhague, foi muito importante para que todos os países concordassem em assinar esse acordo, mas traz um outro problema, que é o seguinte: é que nem sentar numa mesa de bar, né? Você vai bebendo lá a noite inteira e no final cada um deixa o que acha que é certo. Muitas vezes a conta não fecha, né? E foi isso que aconteceu. Paris foi assinado, os países todos apresentaram a sua contribuição e a gente sabia já que o que cada país estava dizendo que ia fazer não chegava naquela meta de limitar o aumento da temperatura em 2 graus Celsius, nem muito menos em 1,5 graus. E hoje em dia a gente ainda não fecha essa conta, mesmo que desde 2015 a gente tem pedido para os países serem mais ambiciosos e apresentarem novas metas, essa conta ainda não está fechando. Mas Paris foi muito inteligente num ponto que ele fez uma arquitetura, ele construiu o acordo de uma forma que ele tem um mecanismo que a gente chama, um mecanismo de aumento de ambição que a gente chama de mecanismo de catraca. Então, de tempos em tempos, de 5 em 5 anos, os países têm que rever as suas metas, têm que apresentar uma nova meta baseado num balanço do que está acontecendo, que é o balanço global que está acontecendo esse ano, e os países só podem andar para frente, ninguém pode andar para trás. Ou seja, os países não podem... São poucas as regras que tem em Paris que são regras firmes, né? Uma delas é: você pode apresentar sua meta, a meta que você quiser, mas você não pode ser menos ambicioso do que a sua meta anterior. Então, é claro, o Paris não é um acordo que não tem dentes, se alguém infringir a norma, você não tem como punir, mas é uma regra mais firme essa, de que você não pode retroceder, você só pode ser mais ambicioso, porque a ideia é que você tem que apresentar uma meta e que ela seja um aumento de ambição para que a gente vá caminhando para fechar essa conta que ainda não está fechando. Então, você quer dizer que as conferências do clima, hoje as discussões que acontecem nelas, são baseadas no que foi acordado em Paris, é isso? Uma das reuniões que acontecem nas COPs é justamente a reunião das partes do Acordo de Paris, e esse é o regime internacional que a gente tem hoje valendo para o enfrentamento da crise climática. Estela, e hoje em dia, né, os países que são membros da ONU que participam dessas convenções, quantos países participam anualmente? E como você disse, ela acontece todos os anos. Por que algumas COPs ficam mais conhecidas do que outras? Olha, hoje, salvo engano, são 197 países mais a União Europeia. Talvez eu esteja errando aí, um para mais, um para menos, mas, salvo engano, esse é o número. Então, é um tratado universalmente aceito, né, de importância universal. Todos os países estão na convenção e assinaram o Acordo de Paris, que também é importante que a gente faça essa distinção. Tanto que a gente brinca que na COP são várias reuniões que acontecem em uma só, não é só uma reunião, né? Temos várias conversas andando ali em paralelo nesses encontros. Mas por que às vezes tem ano que parece ser mais importante, mais decisivo do que outro? Na verdade, depende um pouco da agenda, né? Você tem momentos ali que tem aquele vai ou racha, então que você tem algum ponto na agenda que é muito importante de resolver. Por exemplo, a gente assinou o Acordo de Paris em 2015, esse foi um momento vai ou racha, assim, foi a conferência mais importante. 2015 foi um momento que o mundo mandou uma mensagem de não, a gente vai enfrentar isso juntos, né? Estamos aqui, conseguimos chegar num consenso, porque é isso, as decisões são todas por consenso, então é muito difícil você fazer avanços significativos, né? Quando você precisa do consenso de 197 partes, na verdade o que você consegue chegar é no mínimo denominador comum, o que é muito pouco muitas vezes, né? Mas depois você teve, por exemplo, a COP26 de Glasgow, né? Que inclusive foi adiada por conta da pandemia, que precisava fechar as regras do Acordo de Paris, que já estava valendo. Você estava em 2021, o Acordo de Paris começou a valer em 2020, e você estava construindo o carro com o carro já em movimento. Então, tem momentos que são chaves. Um dos momentos chaves, por exemplo, vai ser a COP no Brasil, a COP 30, porque vai ser o momento que a gente vai ver as novas metas dos países sendo construídas. Então, de tempos em tempos, tem uma COP que
parece um pouco mais importante do que outros. Mas é importante que se diga que, dada a crise climática que a gente enfrenta, a emergência climática que a gente está vivendo hoje, né? A gente já está enfrentando aí um mundo 1,2 graus mais quente, né? E a gente já está sentindo na pele os impactos desse aumento de temperatura. Todas as COPs são muito importantes, porque a gente precisa de ações muito rápidas, a gente tem pouco tempo para fazer cortes muito grandes nas emissões. A crise climática traz essa emergência que parece que cada COP que chega vai ser a nossa última chance aí de realmente enfrentar, pegar o touro aí, né, pelos chifres e enfrentar a crise climática como ela precisa ser enfrentada. Mas, como eu disse, quando se tem tantos países que precisam chegar em consenso, realmente os avanços eles são muito mais devagar do que a gente precisa. Então, acho que esses dois aspectos trazem um pouco essa sensação de frustração que a gente tem todo ano com as conferências, né? Que se espera muito dela, os avanços são incrementais, são pequenos passinhos, né? Então, para quem acompanha esse assunto de perto, acho que dá um pouco essa sensação de frustração por causa disso. Estela, mas você fala um pouquinho desse sentimento de frustração, mas as COPs elas vêm ganhando também importância, né? Claro, motivada pelo agravamento das mudanças climáticas, elas vêm ganhando um pouco mais de importância cada ano. As pessoas estão passando a conhecer mais, né? As COPs, então esse assunto está fazendo as pessoas se interessarem mais, né? Ainda bem, e a gente precisa que todo mundo esteja interessado, mobilizado e principalmente atento ao que está sendo dito e feito pelos seus representantes, né? Seja pelos seus líderes que vão para lá fazer um belo discurso e depois chegam em casa e não fazem nada. Precisa ser cobrada ação interna nos países, né? A gente tem que lembrar, a implementação tem que ser cobrada internamente entre cada país. Então, na verdade, você tem os países se colocando internacionalmente, dizendo o que eles podem fazer, qual vai ser a contribuição que cada país pode dar. E aí, se isso está funcionando ou não na prática, a gente até tem avaliações, né, globais sobre esses esforços, mas cabe muito ao próprio país, né, à sociedade civil dos seus países, quem estiver fiscalizando esse cumprimento ou não das políticas públicas, cobrar aí a implementação desses acordos que estão sendo propostos pelo próprio país, né? É o próprio país que propõe a sua meta. Então, é muito importante que esteja todo mundo atento, fiscalizando, prestando atenção ao que os seus líderes dizem e também ao que os negociadores estão fazendo, porque muitas vezes você vê, né, quando são muitos interesses que estão ali em jogo, né? Interesses que muitas vezes parecem conflitantes e que de alguma maneira alguém precisa ceder, alguém vai bater o pé e aí pode travar uma negociação. Então, é muito importante que a sociedade civil e que as pessoas e que os jornalistas tragam esse assunto de conhecimento público para a gente poder fazer essas cobranças internamente. E também você tem visto como é importante, como é grandioso, né? Como isso influencia quando você tem uma presença maciça de pessoas, seja no local onde está acontecendo essa reunião, seja nas suas respectivas cidades, fazendo um movimento de protesto para mostrar para os seus líderes, para os seus representantes, que nós nos importamos, que nós queremos avanços. A gente vê como que esse movimento das ruas tem aparecido nos últimos anos nos discursos, nas preocupações dos líderes que estão se sentindo pressionados. Então, faz muita diferença, sim, ter essa pressão do externo. Quanto mais perto, né, melhor ter essa pressão para que eles se movimentem talvez um pouquinho mais rápido. Estela, e as conferências do clima, elas duram geralmente 15 dias. Como que é dividida essa conferência? O que acontece nessas 2 semanas de conferência? Você falou de várias reuniões em uma reunião. O que você quis dizer com isso? São literalmente várias reuniões em uma. É um pouco técnico isso, tá, gente? Então pode parecer um pouco chato. Mas você tem a conferência das partes, que vai gerar uma decisão da Convenção Quadro. Você tem ainda algumas decisões e reuniões específicas em relação ao Tratado de Quioto, que, em tese, seu período de vigência já acabou, mas ainda tem alguns penduricalhos, algumas coisas que precisam ser decididas em relação a
a esse tratado, e você tem a reunião para fazer as decisões do Acordo de Paris. Então, quando eu brinco que são várias reuniões, em uma são mesmo. Além disso, são vários temas acontecendo ao mesmo tempo, sendo negociados ao mesmo tempo. Então, literalmente, quando você entra no espaço de negociação, você vê um televisor, parece até aquela coisa de aeroporto, só que em vez de voos, são mesas de reuniões acontecendo simultaneamente, cada uma com um assunto, e cada uma delas com um time de negociador de cada país para tratar daquele assunto, e também com pessoas da sociedade civil, nós, observadores, para acompanhar esse processo. É até uma coisa que a gente escuta, né, os países que levam menos negociadores, né, delegações menores, que são países com menos recursos, reclamarem, porque são tantos assuntos ao mesmo tempo que eles precisam cobrir, que é impossível, né, uma pessoa cobrir vários assuntos e estar em várias reuniões ao mesmo tempo. É difícil, é exaustivo para as equipes. Mas para responder a sua pergunta um pouquinho sobre o que acontece nessas 2 semanas. Atualmente, você tem logo no início uma reunião dos líderes, então tem uma cúpula de líderes que acontece quando os presidentes, né, os primeiros ministros vêm para fazer os seus grandes discursos de abertura. Isso antigamente acontecia no final, mas agora eles trouxeram para o início para dar um impulso político às conversas que as equipes de negociação vão ter ao longo dessas 2 semanas. Um pouco para dar o tom dessas 2 semanas de negociação. Então, vem o presidente Lula, por exemplo, faz o seu discurso e depois a equipe dele negocia dentro, né, mais ou menos dos limites do que o presidente colocou ali de ambição e de comprometimento com o enfrentamento da crise climática. Aí você tem a primeira semana com reuniões muito técnicas de negociação, fica se tentando construir um texto para ser aprovado na segunda semana. Muitas vezes esse trabalho invade um pouquinho a segunda semana, vai ali até o meio da segunda semana. A gente brinca que para os jornalistas essa primeira semana parece um pouco mais morna, porque são conversas muito técnicas que acontecem nessas salas que os jornalistas não entram. Quem entram são os negociadores e os observadores do processo. O único sobressalto que acontece nessa primeira semana em termos de negociação, que a gente tem visto nos últimos encontros, é o que a gente chama de briga pela agenda. Logo no iniciozinho, a gente tem testemunhado, né, pelo menos, vou dizer que nos últimos 3 reuniões, se você contar principalmente essas reuniões que acontecem no meio do ano, que acontecem sempre na cidade de Bonn, que é a sede da ONU, né, da UNFCCC, para o capítulo da ONU para enfrentamento da crise climática, você tem uma briga de agenda, ou seja, logo no primeiro dia já existe uma disputa tão ferrenha pelo que entra e pelo que não entra na agenda oficial de negociações que trava tudo, os países não conseguem chegar num consenso e ficam perdendo ali horas preciosas de negociação de conteúdo só para discutir o que vai ser discutido. Então, isso tem sido cada vez mais comum, isso mostra um pouco das tensões que a gente tem vivido nesses últimos anos. Existe uma crise aí de confiança bastante grande, principalmente entre o norte e o sul, né, entre os países envolvidos em desenvolvimento, mas aí isso dá uma certa agitada logo no início. Mas, fora isso, a primeira semana costuma ser um pouco mais calma para vocês jornalistas que estão cobrindo. Para nós que acompanhamos negociação, nem tanto. E aí chega na segunda semana, principalmente do meio para o final, e as coisas ficam muito rápidas, porque começam a sair todos esses textos ali que estavam sendo discutidos, eles começam a sair versões que eles são tentativas de versões finais. Então, a gente tem que ficar acompanhando esses textos, comparando ali as versões e acompanhando as negociações para ver se eles vão aprovar ou não, se aquela vai ser considerada a versão final ou não. Fica uma atenção bastante nos detalhes, nos colchetes, né, que a gente brinca, e aí são também quando começam a ficar longas as noites entre os negociadores, muitas vezes a portas fechadas, porque aí já entra numa conversa de detalhe que eles pedem até para os observadores saírem, e aí começam a sair os textos finais que vão para aprovação em plenária, que, se tudo desse certo, no último dia previsto de COP, seria aprovado
aprovado, né, com tranquilidade, mas quem acompanha esses encontros já está acostumado aí a ver o relógio parar à meia-noite do último dia e você ter aí as negociações avançando às vezes 2 dias mais do que o tempo previsto. Vamos ver como vai ser esse ano, não sei. Oi, Estela, mas quem negocia pelo Brasil? São pessoas do Itamaraty? São ministros? Quem que está lá negociando? Essa é uma pergunta. E a outra é, se o fato de que os presidentes, né, a reunião de alto nível, presidentes e primeiros ministros, eles vão na primeira semana, nessa COP28, significa que eles não estarão no final para bater o martelo ou não são eles que batem o martelo? Quem negocia pelo Brasil, existe uma equipe, né, de negociadores, normalmente liderada pelo Itamaraty, da divisão de clima do Itamaraty. Então, você tem um chefe de delegação, pode ser o ministro do Meio Ambiente, pode ser uma pessoa do alto escalão do Itamaraty, isso normalmente é uma decisão interna, mas é uma equipe, diplomatas treinados, né, obviamente, para lidar com essas questões. Normalmente, eles têm apoio de pessoas do Ministério do Meio Ambiente, às vezes do Ministério de Agricultura, tem sempre um representante de outros ministérios também acompanhando as negociações, a gente vê essa troca na equipe. Quando chega esse momento final de fechar os textos e aprovar, os ministros chegam. Então, é importante ter o ministro do Meio Ambiente, o ministro das Relações Exteriores ou o seu representante ali, um ministro da divisão. Então, esses são as pessoas que vão fechar os textos. E não, hoje em dia, já foi no passado, mas hoje, no final, para bater o martelo, você não tem mais os chefes de Estado. Também a gente não está falando aí da assinatura de um novo tratado, né? São regras mais de detalhamento que estão sendo feitas, acordos para o funcionamento do Acordo de Paris. É claro que existem mensagens políticas muito importantes, mas os chefes de Estado, os presidentes e primeiros-ministros, eles se concentram aí logo no início. Então, a gente vai ver os presidentes se reunindo logo no dia 1º e dia 2 de dezembro na COP28. Quantas pessoas que compõem o time de negociadores, você sabe dizer? Olha, a delegação brasileira costuma ser a maior de todas as COPs, e esse ano não vai ser diferente, mas a gente não está falando necessariamente de negociadores, né? O governo tem credenciado pessoas da sociedade civil, como era uma tradição do Itamaraty fazer isso antes dos anos Bolsonaro. Então, tem muita gente acompanhando as negociações, acompanhando como o processo, mas que não vai estar negociando pelo Brasil com um crachá de party overflow, né, de excedente de parte. Mas a equipe de negociação, eu não vou saber te precisar o tamanho dela, acho que também é uma pergunta boa para fazer para o próprio Itamaraty, talvez para o MMA. A gente teve uma conversa com o Itamaraty que a gente viu parte da equipe, mas não estavam todos lá. Então, estavam os principais negociadores da divisão de clima, mas eles mesmos faziam referências a outros negociadores de outros assuntos, porque parte desses negociadores nem estão baseados no Brasil. Uma parte da equipe que eu sei que mora na Argentina e eles são chamados a participar desse processo. Além disso, ainda tem esses outros participantes, né, de outros ministérios que acompanham e que com certeza dão subsídios técnicos para equipe do Itamaraty mesmo, que é quem, de repente, vai pegar o microfone e falar, ou alguém do MMA, mas a equipe de negociação que acompanha e que dá contribuições técnicas, com certeza é maior, mas eu não vou saber te precisar o número de pessoas. Estela, uma última pergunta. Eu queria saber que tipo de documento que sai de uma COP, você falou da pressão da sociedade civil. Esse documento, ele cria uma obrigação para o país? E se ele cria uma obrigação, a ONU estabelece sanções para quem não cumpre? Como que é isso? Na verdade, são várias decisões, né? Como a gente falou, que são várias reuniões, também são vários conjuntos de decisões que são estabelecidas na COP. E tem uma curiosidade que eu acho interessante a gente trazer aqui, que além dessas decisões, dos itens de agenda que são negociados ao longo dessas 2 semanas, a gente tem visto cada vez mais comum ter a chamada decisão de capa.
que é uma coisa que não existia antes, não é obrigatório, nem toda COP tem uma decisão de capa, mas ela tem sido cada vez mais comum porque é uma decisão que cabe à presidência daquele encontro, decidir se vai querer tratar e negociar um texto de capa, e acaba que depende muito do ímpeto, aí, do esforço, um pouco do legado que aquela presidência deixa, né? Um pouco do que ela foi e fica traduzida nessa capa, porque não é um texto que segue o rito normal de negociação que entra na agenda, acaba que é um documento muito mais político do que técnico, e ele acaba tem muito tom da presidência de cada encontro. Esse documento tem pessoas que amam, porque nessas decisões políticas você consegue ver avanços que nem sempre eles conseguem entrar nos itens de negociação. Então, por exemplo, em Glasgow, foi a primeira vez que a gente falou na eliminação gradual de carvão, foi na decisão de capa de Glasgow. Agora se discute muito se a gente, né, um dos grandes temas desse encontro vai ser a eliminação ou a redução, né, progressiva de combustíveis fósseis como um todo. Isso, se surgir, provavelmente vai surgir numa decisão de capa. São avanços políticos importantes para o sistema. Mas a decisão propriamente dita da conferência, que são as decisões que têm número, né? E aí, dependendo de qual reunião que a gente está falando, tem uma sopa de letrinha e um número diferente. Elas são decisões que obviamente, as partes todas concordaram, então elas estão de acordo com aquilo, tem um nível de obrigatoriedade, mas, como eu mencionei, o Acordo de Paris e a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, ela não tem dentes, ela não pode punir ninguém por descumprir nem o Acordo de Paris, nem nenhuma das decisões que foram feitas depois. O que existe, o que eles falam de pressão coletiva, né? Pressão dos seus pares. Então, se um país está descumprindo o Acordo de Paris, você pode fazer, e eu acho que cabe muito a nós da sociedade civil fazer essa denúncia e aumentar ali a temperatura, com perdão do trocadilho, né? Fazer pressão no país, e os outros países acabam nos seus discursos condenando. Por exemplo, os países envolvidos não vêm cumprindo um acordo de financiamento, né? Os países envolvidos se comprometeram a mandar 100 bilhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento. Isso não acontece, o período era entre 2020 e 2025. Isso não aconteceu ainda em nenhum ano. E aí, toda vez, eles são cobrados por não ter cumprido essa promessa. Mas não existe um processo de punição. Até existe um mecanismo de compliance que você, enfim, em algumas ocasiões específicas, você pode sentar para conversar, ver como é que você pode ajudar aquele país a cumprir o Acordo de Paris, mas o Acordo de Paris ele tem muito o tom de não ser adversarial. É sempre na conversa, em auxiliar o país a, de própria vontade, chegar lá e cumprir as suas próprias metas e as suas próprias promessas. Realmente depende do comprometimento, da vontade de todas as partes, e por isso que é tão difícil. A gente precisa de líderes comprometidos com essa agenda o tempo inteiro. A gente não pode se dar o luxo de eleger negacionistas climáticos em lugar nenhum do mundo, porque senão eles vão atrapalhar ao cumprimento aí desse enfrentamento da crise climática. Stella, muitíssimo obrigada por estar com a gente hoje, nesse primeiro episódio do nosso podcast Entrando no Clima. Eu espero que vocês que estão nos ouvindo tenham aprendido tanto quanto a gente aqui. Te agradeço muito, então, se você quiser falar uma palavra final. Imagina, é uma honra estar aqui com vocês nesse primeiro episódio, foi ótimo, agradeço muito o convite, e acho que de mensagem final, eu só posso dizer assim, acordem, né? Assim, a gente está na emergência climática, a gente tem muito pouco tempo, a gente tem 7 anos, e eu estou sendo boazinha, né? Até 2030, para cortar as emissões em 43%. A gente precisa que as mudanças aconteçam agora. Então, é só um apelo de urgência, emergência e de ação para quem está indo negociar, para quem está acompanhando o assunto. Vamos
exigir isso mesmo dos nossos governantes eleitos e dos nossos representantes, porque, infelizmente, o clima que a gente está vivendo hoje, né, o tempo que a gente está vivendo hoje, é o mais estável que a gente vai viver aí pelas próximas décadas, e a gente já está vendo que a coisa não está fácil. Bora exigir mais ação e mais rápido. Esse foi o primeiro episódio do podcast Entrando no Clima especial COP28. Esse podcast é uma realização de OECO, em parceria com o Observatório do Clima, e apoio da Samambaia Filantropias. Amanhã a gente está de volta. Obrigado pela sua audiência e até mais.